Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Teoria da Computação pelo curso de Ciência da Computação no campus da UFC em Crateús. Dando continuidade ao nosso estudo sobre classes de complexidade, a gente vai na aula de hoje estabelecer algumas relações entre classes de complexidade de tempo e espaço envolvendo determinismo e não determinismo, e dentre elas também a gente vai estabelecer o método do alcance com suas complexidades de tempo e espaço. Utilizando a complexidade de tempo do método do alcance, a gente vai estabelecer o resultado C, e utilizando a sua complexidade de espaço, a gente vai estabelecer um resultado ainda mais importante, um resultado para o qual a gente não tem análogo em se tratando de espaço. Tá bem? Então, o Teorema 7.4 ele diz que uma vez que a gente tenha uma função válida de complexidade, a classe space de f é um subconjunto da classe n space de f, a classe time de f é um subconjunto da classe n time de f. A ideia do item A é que toda máquina determinística pode ser considerada uma máquina não determinística, mas com exatamente uma linha de execução. Então, todo problema que pode ser decidido em espaço f de n por uma máquina determinística, naturalmente também pode ser decidido em espaço f de n por uma máquina não determinística. O mesmo vale para tempo. Em se tratando do item B, a gente tem que a classe nTime de f é um subconjunto da classe space de f. E a ideia aqui é o seguinte: se uma máquina consegue decidir uma certa linguagem em tempo não determinístico f, naturalmente, no pior caso, essa máquina utilizaria cada um dos seus passos para escrever um caractere em uma posição distinta da fita. Então a gente nota que uma máquina que executaria em tempo f de n, ela consumiria espaço no máximo f de n, considerando apenas uma de suas linhas de execução. Quando a gente para considerar todas as linhas de execução, a gente tem que obedecer uma restrição de espaço, mas não existe uma restrição de tempo. Então, a gente poderia simular uma máquina não determinística que decide uma certa linguagem em tempo f, utilizando espaço f. Primeiro porque cada uma das suas linhas de execução de fato vai utilizar espaço f, e segundo porque a gente acrescenta uma fita extra, colocando uma escolha para cada um dos passos não determinísticos dessa máquina, uma escolha de qual transição ela deve realizar, e como ela deve realizar no máximo f de n transições, a gente vai colocar uma fita extra com f de n posições preenchidas. E após cada simulação de uma linha de execução, a gente calcula o sucessor lexicográfico dessa fita, que contém as escolhas que devem ser tomadas pela máquina que decide em tempo não determinístico. Ou seja, apesar da gente estar sequenciando uma simulação de cada uma de suas linhas de execução, uma após a outra, e isso vai tomar uma quantidade provavelmente exponencial de tempo, ainda assim o que a gente está argumentando é que isso pode ser feito em espaço de f, tá bom? Por fim, a gente tem o item C, que vai estabelecer a relação entre n-space e time, e a gente estabelece que n-space de f é um subconjunto de time k elevado a log n mais fn. E aqui a gente tem justamente o método do alcance. A ideia é que essa máquina
que decide uma certa linguagem utilizando não determinístico e uma quantidade de espaço limitada por f, ela pode ter todas as suas configurações, uma vez que o seu espaço é limitado, ela pode ter todas as suas configurações representadas em um grafo de configurações, em um digrafo de configurações. E estabelece-se arcos de uma configuração para outra, se é possível haver uma transição da mesma configuração para a configuração destino, da configuração origem para a configuração destino, tá bom? Então, basicamente, o fato da gente poder resolver o método do alcance em tempo polinomial para um digrafo que vai ter uma quantidade exponencial de vértices, nos permite determinar se existe um caminho do vértice correspondente à configuração inicial para o vértice correspondente à configuração de aceitação. E sem perda de generalidade, a gente pode imaginar que a máquina sempre apaga a sua fita antes de ir para o estado final de aceitação, o que garante que existe apenas uma configuração de aceitação, tá bom? Isso é sem perda de generalidade. A gente não aumenta exponencialmente o tamanho da máquina fazendo isso. Então, a gente pode determinar que se a máquina com espaço limitado ela pode ser representada como um grafo de configurações com uma quantidade exponencial de vértices, claro, dado uma certa entrada, então o método do alcance, que pode ser resolvido em tempo polinomial, pode naturalmente resolver se essa máquina de fato aceitaria a sua entrada. E daí, como o método do alcance em tempo polinomial vai ser aplicado para um digrafo com uma quantidade exponencial de vértices, a gente estabelece o item C, tá bom? Claro que a demonstração do item C ela precisa de muito mais detalhes que isso, mas eu não acredito que caiba nesse formato a gente lidar de maneira exaustiva com a demonstração do item C. A demonstração do item A é um parágrafo, a demonstração do item B são 2 parágrafos, é fácil de seguir aquela ideia de simular uma linha de execução após a outra em uma máquina determinística que vai ter um limite de espaço provocado justamente pelo limite de tempo. E no item C a gente tem uma demonstração bem mais detalhada, cuja ideia principal eu passei, tá bom? E esse teorema que a gente acabou de provar, ele traz consigo um corolário que estabelece uma cadeia de relações entre algumas das classes mais notáveis. Utilizando o item A, sabendo que space está contido em n-space, a gente tem que L está contido em NL. Utilizando o item C, sabendo que n-space está contido em time, sabendo que n-space de f está contido em time de k elevado a log n mais f, a gente tem que NL é um subconjunto de P. Afinal, se NL é basicamente n-space de log, k elevado a log mais log vai ser essencialmente um polinômio. E daí a gente tem que NL é um subconjunto de P. Ou seja, nessa passagem a gente utilizou o item A, nessa passagem a gente utilizou o item C, nesta passagem a gente novamente utiliza o item A, determinando que P está contido em NP. Ok? E nessa outra passagem a gente utiliza o item B, determinando que NP é um subconjunto de P-space. Agora, observa que a gente estabeleceu uma relação. Observa que a gente estabeleceu uma relação de NP com P-space. E essa relação que a gente estabeleceu de NP com P-space, ela faz a gente observar que, por consequência, NP-space
é um subconjunto de space k elevado a log n mais fn. E como que a gente observa isso? Primeiro, np space vai ser um subconjunto de time. np space de f vai ser um subconjunto de, na verdade, np space. Aliás, deixa eu só voltar aqui e ver as funções de complexidade. Olha só, n space de f vai ser um subconjunto de time. N space de f vai ser um subconjunto de time k elevado a log n mais fn. E como time é um subconjunto de n-time e n-time é um subconjunto de space, a gente estabelece que n space de f, utilizando essa passagem do item C, depois uma do item A e depois uma do item B, a gente estabelece que n space de f é um subconjunto de space k elevado a log n mais fn. Mas o que a gente vai fazer agora é abordar o método do alcance utilizando uma outra limitação de métrica. Em vez de estabelecer um algoritmo limitando o seu tempo, a gente vai estabelecer um algoritmo limitando o seu espaço. Na verdade, eu acho que eu vou omitir essa parte. Mas o ponto é, uma vez que haja um algoritmo com uma boa limitação de espaço para o método do alcance, a gente vai ser capaz de provar que n space de f está contido em uma classe mais estrita. Observa que a relação de n space para continência em space, se a gente levar em conta apenas o teorema anterior, mostra que n space de f está contido em space de uma função exponencial, onde uma parte do expoente é a função f. E na verdade a gente pode fazer melhor que isso. A gente pode ter uma continência mais estrita, uma vez que a gente estabeleça um resultado de limitação de espaço para o método do alcance. E esse resultado é justamente o teorema de Savit. O teorema de Savit, cuja demonstração eu não vou abordar, por ser um tanto exaustiva, ela determina que o problema do alcance, na verdade, o problema do alcance, aquele problema de determinar se um vértice pode ser atingível a partir de outro, ele pode ser resolvido em espaço de log ao quadrado n. Tá bom? Esse problema pode ser resolvido em espaço de log ao quadrado n. E daí a gente observa o seguinte, como aquele problema pode ser resolvido em espaço de log ao quadrado n, a gente nota o seguinte, essa passagem bem aqui, ela tem essa parte exponencial, porque foi utilizada para essa passagem essa noção aqui de determinar o método de utilizar o método do alcance com uma restrição exponencial de tempo, porque a máquina possuía uma quantidade, porque o grafo de configurações da máquina possui uma quantidade exponencial de vértices. Trocando isso, uma vez que a gente sabe que o problema do alcance pode ser resolvido em espaço log ao quadrado n, a gente é capaz então de estabelecer que n space de f vai ser na verdade um subconjunto de space ao quadrado de f, de space f ao quadrado, tá bom? E com isso a gente vai poder fechar um teorema que a gente não consegue na parte das time, que é justamente a equivalência entre determinismo e não determinismo sob uma restrição polinomial.
na sua métrica de tempo. Ou seja, n space de f, sendo um subconjunto de space de f ao quadrado, implica que as n space restritas por polinômios são subconjuntos das space restritas por esses polinômios ao quadrado. Agora, observe o seguinte, um polinômio ao quadrado continua sendo um polinômio. E NP space é basicamente a união de todas as n space restritas por polinômios. Se qualquer n space restrita por um polinômio é um subconjunto de uma space também restrita por um polinômio, apesar de ter maior grau, então a gente sabe que NP space é um subconjunto de P space. NP space sendo um subconjunto de P space, a gente também sabe pelo teorema lá do começo da aula que P space é um subconjunto de NP space, porque naturalmente o que pode ser decidido com uma restrição de espaço em determinismo pode ser decidido com a mesma restrição de espaço em não determinismo. Afinal, a máquina determinística ela também pode ser vista como não determinística. E daí a gente fecha essa relação de que P space é igual a NP space, ou seja, sob uma restrição polinomial de espaço, mesmo sob uma restrição polinomial de espaço, existe uma equivalência entre determinismo e não determinismo. O teorema 7.6, teorema de Immermann-Zeller, eu não sei pronunciar esse nome, teorema de Immermann, ele estabelece que dado um grafo G e um vértice X, a quantidade de vértices que pode ser atingível a partir de X, ela pode ser computada por uma máquina de Turing não determinística, utilizando uma quantidade logarítmica de espaço. É uma demonstração bastante extensa. E como corolário dessa demonstração, a gente tem outro teorema. Uma vez que a gente tome uma função válida de complexidade que seja pelo menos superior a log ou igual a log, a gente pode estabelecer que n space de f é igual a co n space de f, tá bem? Diversas demonstrações que deveriam ser abordadas na aula de hoje, eu estou pulando justamente porque eu não acredito ser esse o melhor formato para lidar com demonstrações muito extensas, tá bom? Eu venho fazendo isso também em outras disciplinas. Uma vez que haja uma demonstração muito extensa, eu prefiro apenas dar uma ideia sobre ela e observar as consequências do teorema que ela nos traz. Assim, esse é o conteúdo da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Então, até lá.